Nesse mundo que nós vivemos hoje, de rede social, que virou uma espécie de nova arena, ou polis, ou praça pública, só que é uma praça pública que não tem debate. Cada um escreve a sua opinião, publica e deixa lá e gosta. E se eu não gostar, eu cancelo uma pessoa. Então, não existe esse real debate que só acontece no lugar físico, ou na praça ou no parlamento. Então, como criar uma sociedade tolerante? Porque se não houver tolerância, não há liberdade de expressão. Acho que é uma pré-condição. Então, como aumentar esse grau de tolerância se o desconforto com aquilo que nós não concordamos é tão grande que nós desejamos, assim, pelo menos a política populista é assim, a destruição do outro, não é? O outro não é mais o meu adversário político, é meu inimigo, precisa ser eliminado. Como manter a liberdade de expressão nesse universo tão poluído por um grau tão alto de intolerância? Não é fácil, acho. Primeiro a gente tem que reconhecer e sempre trabalhar em conjunto com aqueles que estão com essa mesma missão. Então a gente se coloca aí à disposição de quem está, sempre buscando esse mesmo desafio, contar com o nosso trabalho, trabalhamos juntos sempre com parceiros. Acho que você mencionou, a praça pública, o parlamento. Onde a gente aprende normalmente essas coisas é na escola, ou na universidade, inclusive. A gente tem dados recentes, numa pesquisa original nossa, apoiada pela FIRE, organização americana que trabalha a liberdade de expressão nas universidades, o quanto os alunos, principalmente aqueles que se dizem de centro, ou que estão formando ainda a sua opinião, enfim, que não são tão dogmáticos ou tão firmes naquilo que eles acreditam, são aqueles que mais têm medo de se envolver em assuntos delicados em sala de aula. E a universidade é onde a gente treina isso, é onde a gente tem que buscar conhecimento através do embate de ideias. E é um ambiente hoje extremamente sensório, com professores e alunos de todo o espectro político. Então, acho que um dos primeiros campos de batalha para a gente reconquistar essa tolerância, essa capacidade de debatermos, é as escolas e as universidades, São as escolas e as universidades. É onde a gente tem que dar espaço para os jovens treinarem essas habilidades, a gente tem que exigir que, como alguns professores americanos que tivemos recentemente contaram, se surpreendiam muito de ver o seu filho de 12, 13, 14 anos, no ensino médio ali, Chegava em casa e falava, hoje eu tenho clube de debate. Qual vai ser o assunto? Sei lá, primeira emenda dos Estados Unidos, que é justamente a emenda que defende a liberdade de expressão. Aí você vai debater pró ou contra? Eu não sei, na hora eles sorteiam. Então pense a preparação necessária para uma pessoa, para um jovem, ter tanto os argumentos pró quanto os argumentos contra, um assunto tão difícil e complicado. O que isso exige da gente, Isso exige uma série de habilidades que quando eu encontro na vida real alguém que por um acaso vai discordar da minha opinião, eu vou pensar, então, quais são os motivos dele? Por que ele está falando isso? Se eu não tenho tempo para fazer isso, eu vou dizer, ele deve ter motivos, então eu vou tolerar esse cara, eu vou conversar com ele mais. Então, acho que esse é um campo de batalha importante, a gente trabalhar esse lugar. Outro aspecto que a gente defende muito no Instituto Cives, é o conceito de subsidiariedade, que é essa ideia de quanto mais a gente puder delegar decisões, poder, influência para os níveis locais, os níveis mais próximos de onde a gente vive, melhor, porque mais a gente vai poder participar das nossas decisões. Então, na prática, a rigor, a gente deveria ter muito mais influência numa eleição municipal e nas legislações e naquilo que afeta a minha rua, o meu bairro, do que eu vou ter, provavelmente, numa legislação federal, numa regulação internacional. Então, quanto mais as pessoas puderem ter oportunidades e a gente tiver essa possibilidade, no nosso Pacto Federativo sendo reformado, ou no que for possível no Pacto Federativo atual, a gente fazer no nível local, de maneira presencial, se envolver com as outras pessoas no cara a cara, melhor. E isso a gente acha que é toda uma outra agenda, que a gente pode debater bastante ainda e defender, que é essa agenda da subsidiariedade, da devolução de poder para cada vez mais no nível local a gente poder praticar melhor. Porque aí fica mais fácil, a gente se envolver pessoalmente com as pessoas, quando, como você bem falou, no debate online, às vezes eu estou discordando ou cancelando alguém que sabe-se lá o CEP dessa pessoa, Aliás, você está fazendo essa descrição importante da questão local, e eu me lembro do grande filósofo irlandês, britânico, depois, Edmund Burke, que discute exatamente isso, que é a primeira célula é o governo local, é a família, são os clubes, associações, igreja, é ali que se forma esse senso de cidadania, pertencimento e liberdade de expressão. É as escolas, Felipe. E as escolas. Então, a ideia é
começar essa reforma com a ideia de Edmund Burke voltar para o menor núcleo possível. Os pequenos pelotões. Os pequenos pelotões, como ele dizia, exatamente. Olha, pode ser, e ao mesmo tempo, né, como a gente disse, aparando a grama do debate público nacional, né? Porque ainda assim no Brasil, muito é concentrado em Brasília, muito é concentrado na escala, né, federal. Então, quanto mais a gente puder se envolver no nível local, entendendo a realidade de cada um, melhor. Porque ali eu estou sendo afetado, meu vizinho está sendo afetado, então a gente tem interesses em comum para debater, né? Só que, naturalmente, instituições como o CIVES e vários dos nossos outros parceiros, né, muito do seu trabalho também no debate público, né, Felipe, tem sido trazer luz a isso para as pessoas, né? Tanto aos debates federais, aquilo que a gente precisa de apoio, sim, popular e de nossos congressistas para manter em dia, para evitar regulações complicadas e abusivas, e muitas vezes genéricas demais, que permitem esse tipo de arbitrariedade, mas também defender boas regulações, boas regras, boas normas, né, que atualizem o nosso regime jurídico, mas sempre com esse olhar institucional e cultural. Então vamos reforçar o ambiente escolar, o debate público, vamos participar no que for possível da nossa região, onde a gente vive, na nossa empresa, na nossa escola, no nosso bairro, enfim. Onde a gente tem voz, a gente deveria estar usando essa voz. Porque, voltando para o tema das virtudes, é assim que a gente se desenvolve, é praticando esse tipo de habilidade, é se envolvendo com isso na prática. Então, eu acho que são agendas não excludentes, né? Vamos para o nível local, vamos falar do Burke, né? Da subsidiariedade, mas também vamos falar das grandes regulações do nível federal, daquilo que está sendo debatido de cima para baixo, digamos, né? Agora, falando em nível federal, estamos com algumas legislações preocupantes, projetos de lei, graças a Deus ainda não entraram em votação, mas já estão sendo debatidos no Congresso, que tem tudo a ver com aumento de censura. Sim. Vocês estão atuando nessa frente no Congresso Nacional? Sim, diretamente. Então, desde alguns anos atrás, essa agenda da liberdade de expressão se tornou prioritária no Instituto. Então, desde então, a gente tem emitido notas técnicas, opiniões legislativas, participado de audiência pública para justamente apoiar os nossos legisladores em formular melhores políticas nesses assuntos. A gente sabe o quantos temas os nossos políticos acabam tendo que lidar no dia a dia, com profundidade, complexos. Então, quanto mais a sociedade puder ajudar, melhor. Essa é também uma visão de associativismo, né, das pessoas, aquilo que é de nosso interesse, a gente tem que se aprofundar para poder levar para os nossos congressistas, enfim. De maneira concreta, a gente teve alguns debates muito importantes ao longo desse ano, desde uma reforma eleitoral, que foi debatida no início do ano e parou, simplesmente não avançou, mas que previa coisas muito preocupantes, que a gente conseguiu, de alguma maneira, contribuir com a retirada, como, por exemplo, a proibição de influenciadores ou aqueles que ganham recurso, né, através da internet, opinarem sobre política em ano eleitoral. Pensa no absurdo dessa censura. O que seria uma opinião política no ano eleitoral? Tudo. Todo assunto entra numa política nacional. Então, a gente conseguiu tirar essa provisão, mas a própria reforma eleitoral acabou não andando. A gente teve discussões muito relevantes em anos anteriores, como o PL das fake news, famoso 2630 de 2020, que, apesar de não ter sido reprovado, né, ele foi arquivado, ele não foi votado, mas várias legislações inspiradas em algumas provisões que estavam lá continuam aparecendo no debate público hoje. O debate que gerou muita atenção social, por exemplo, do PL do ECA Digital, da proteção das crianças e adolescentes na internet, previa coisas bastante complicadas também de controle do debate, que a gente pôde contribuir de alguma maneira, né, em amenizar quem poderia denunciar conteúdo para ser derrubado, e as plataformas aí seriam obrigadas a retirar esse conteúdo. Então, tem que ser responsável pela criança, tem que estar ligado a ela de alguma maneira, não pode ser qualquer pessoa denunciando qualquer coisa.